Programa Transportador Cidades com Eleus Amorim. Oferecimento ALT. 2 décadas entregando qualidade. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem. Venda de pneus novos e recapagem. Atendimento, qualidade e confiança. Águia Sul Transportes, sua carga no tempo certo. Olá Cuiabá, olá Várzea Grande, olá meu Mato Grosso querido. O programa Transportador Cidade de hoje vai levar você para acompanhar conosco uma entrevista especial. Entrevistamos aqui no nosso programa o doutor delegado de polícia titular do CORE. Olha, uma repartição dentro da Polícia Judiciária Civil que tem feito um trabalho fenomenal aqui de combate à bandidagem. Considerado um dos melhores delegados de polícia do país, Dr. Frederico Murta tem feito aí sucesso. E agora está aí, pleiteando uma vaga na Câmara Federal. Nós vamos conhecer um pouquinho do seu trabalho, da sua vida e saber os seus projetos também. Mas nós queremos começar o nosso programa de hoje levando você para um assunto para você poder refletir. Você é contra ou a favor de invasões? Você acha que é melhor pleitear e esperar uma casa no sistema ou, de repente, a invasão? Invadir uma área que vai ser mais rápido e independente de procurar saber de quem é o bem. Qual é a sua opinião? Nós vamos levar você para poder acompanhar conosco uma história de luta, de vida, de uma família que teve o seu pai assassinado aqui em Cuiabá, que foi a família do senhor João Pinto. Você vai acompanhar conosco agora essa matéria especial. Na tela. A cidade cresceu, a paisagem mudou. Onde antes existiam pastagens, mata nativa e uma propriedade rural com mais de 5 décadas de história, hoje existem ruas, barracos, milhares de pessoas e uma disputa que divide opiniões. Uma história marcada por acusações, conflitos fundiários, decisões judiciais, invasões, ameaças e um assassinato que até hoje levanta questionamentos. Quem era João Antônio Pinto? Como um dos pioneiros do desenvolvimento de Cuiabá, teve sua história interrompida de forma trágica. E por que a disputa pelas terras do contorno leste ainda continua? Nossa equipe reconstituiu essa história. Antes das denúncias, antes dos processos, antes das invasões, existiu uma história de superação. Uma história que começou do outro lado do Oceano Atlântico. João Antônio Pinto nasceu em 1937, na pequena aldeia de Marzagão, em Portugal. Filho de pastores de ovelhas, desde criança aprendeu o valor do trabalho. Aos 6 anos, já ajudava o pai a cuidar do rebanho. A família era grande, 10 irmãos. Todos precisavam trabalhar para sobreviver. Na década de 1950, a família decidiu tentar uma nova vida no Brasil. Em São Paulo, o primeiro emprego, um posto de combustível, limpando o pátio, atendendo clientes, aprendendo o ofício de balconista. Não demorou para que o esforço fosse reconhecido. Ele passou a viajar pelo país vendendo autopeças. Na época, chegar a Cuiabá significava enfrentar até 3 dias de estradas de terra. Ele chegou no Brasil em 1953, com a família toda, 10 irmãos, e ele chegou em São Paulo. E logo em seguida ele já arrumou um emprego num posto de gasolina. Ele fazia desde faxina até atender no balcão, sabe? Aí ele foi subindo no cargo lá no posto, começou a mexer com autopeças, no balcão mesmo, vendendo autopeças. Nesse meio tempo, ele começou, tudo muito rápido assim, ele subiu bastante, ele era muito esforçado, né? Ele começou a fazer venda de peças, dessas autopeças e entregar para o Brasil todo, né?
É representante de autopeças. Naquela época as estradas eram assim, 3 dias de estrada de terra para sair da divisa de São Paulo com Goiás ou Mato Grosso, era bem difícil. Mato Grosso com São Paulo era 3 dias de estrada de terra. Aí ele veio para Cuiabá para fazer esse tipo de coisa, né? Entregando peças para, acho que tinha 1 ou 2 autopeças aqui só. E foi durante uma dessas viagens que João conheceu Adir Mota Ribeiro, uma jovem mineira que havia se mudado para Mato Grosso. Os dois se apaixonaram, casaram-se, começaram a vida sem dinheiro, morando na casa dos sogros, mas com um objetivo muito claro: trabalhar, economizar e construir um futuro. Com muita dificuldade, surgiu a primeira autopeças, a Brecalto. O negócio cresceu e cada lucro era reinvestido. Enquanto muitos gastavam, João economizava. Segundo a família, ele tinha apenas 2 calças, 2 camisas e um par de sapatos. Uma vida de sacrifícios para construir um sonho. E meu pai, ele sempre foi muito assim, meu pai e minha mãe, sempre muito econômico, sempre juntando dinheiro, porque meu pai via a oportunidade de adquirir imóveis aqui. Terras na cidade, terras rurais, mas principalmente na cidade, né? Ele adquiriu vários terrenos aqui. Minha mãe falava que ele era tão seguro, vamos chamar assim, né? Que era uma calça e uma camisa. Um dia, era um jogo que ele tinha, um para cada dia. Ela lavava um e ele punha o outro. Era bem controlado o negócio, né? Resumindo, eles conseguiram construir uma casa ali na antiga Travessa da Guia, nem sei o nome que é hoje, é lá para os fundos do Chopão. Construímos essa casa, moramos lá, acho que, eu não me lembro direito, há uns 4 anos mais ou menos, porque nesse mesmo tempo ele já tinha comprado um terreno aqui no centro de Cuiabá e resolveu construir. Aí começou a levantar o edifício. Com o dinheiro do comércio, começaram os investimentos em terrenos. Logo veio um novo desafio: a construção de um edifício, uma obra que marcaria a história de Mato Grosso. Segundo a família, ali nascia o primeiro condomínio registrado oficialmente no estado. Mas, para terminar a construção, foi preciso tomar uma decisão difícil: vender a casa aonde moravam para comprar o elevador do prédio. Resumindo, eles conseguiram construir uma casa ali na antiga Travessa da Guia, nem sei o nome que é hoje, é lá para os fundos do Chopão. Construímos essa casa, moramos lá, acho que, eu não me lembro direito, há uns 4 anos mais ou menos, porque nesse mesmo tempo ele já tinha comprado um terreno aqui no centro de Cuiabá e resolveu construir. Aí começou a levantar o edifício. E, por sinal, esse edifício é o primeiro condomínio registrado no estado de Mato Grosso. Na época era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul era um estado só, né? Foi o primeiro condomínio registrado no estado total. Aí ele construiu esse edifício e a gente, para poder comprar o elevador do edifício, a gente vendeu a casa que morava. E aí nós compramos uma área rural, foi a primeira que ele comprou, ali onde é essa chácara invadida hoje, a chácara ali do Contorno Leste. No final da década de 1960, João comprou uma chácara às margens do Cochipó Mirim. A família se mudou para o local. Na época, não havia energia elétrica, não existia água encanada, não havia asfalto. A região era completamente isolada. Hoje, é exatamente ali que passa a Avenida do Contorno Leste. Aquilo ali era uma maravilha, viu? Quando a gente é criança, mesmo não tendo água, não tendo luz, tudo é perfeito, né? Meu pai comprou motor depois, aí a gente ligava a energia por volta das 7 da noite, desligava às 10, assim, um negócio bem rústico mesmo, né? Nessa época era eu e meu irmão do meio, o João. Todas as manhãs, a filha mais velha acordava ainda de madrugada. O destino era o centro de Cuiabá. Na época, a cidade terminava próximo à Igreja do Rosário. O trajeto era longo, mas a família acreditava que o estudo era o maior patrimônio que poderia deixar aos filhos. Então lá na chácara vocês começaram a mexer com venda de leite? Isso, e tínhamos horta também. Nossa, eu plantei muita coisa lá junto com meu pai. Até hoje tem umas árvores frutíferas que foi eu e ele que plantamos. Meus irmãos são um pouco mais novos, né? E de lá que ele pegou o gosto da pecuária. Na década de 1970, um problema de saúde mudou a sua vida:
Após uma estafa, ele decidiu enfrentar um dos seus maiores medos, o medo de voar. Tirou o brevet, comprou um pequeno avião, construiu uma pista de pouso, ergueu um hangar e passou a pilotar a própria aeronave. Depois que ele comprou as fazendas no Pantanal, aí ele resolveu tirar brevet de avião. Primeiro porque o Pantanal precisava, segundo porque ele morria de medo de avião. Então ele resolveu tirar o brevet de aviãozinho pequeno, né? E aí ele fez um hangar, fez um barracão bem grande para a gente poder dar assistência a trator, caminhão, porque ele era mecânico também, ele sabia mexer com tudo. O avião não era apenas uma paixão, era uma ferramenta de trabalho. Durante as cheias do Pantanal, João transportava mantimentos, levava apoio a moradores isolados, visitava as fazendas e cuidava dos negócios. Segundo a família, ele mesmo fazia manutenção dos equipamentos, montava, desmontava, consertava motores. Era conhecido pela habilidade mecânica e pelo espírito empreendedor. Ele desmontava o aviãozinho dele e montava de novo. Então, ali ficou servindo de base de apoio para o Pantanal e tinha a própria criação de gado lá, né? Mas João não era conhecido apenas como empresário. Tornou-se um dos defensores mais ativos da preservação ambiental em Mato Grosso. Participou da implantação da Piracema, fundou a SADEP, integrou o CONSEMA e financiou, com recursos próprios, diversas ações de fiscalização e educação ambiental. Para ele, preservar o Pantanal era uma missão. Por incrível que pareça, ainda tinha uma ONG. Ele fundou uma ONG em 1993, que ele era super ambientalista, né? Ele vivia envolvido com essa parte ambientalista na política, e foi ele, na época era o Dante de Oliveira, se não me engano, um dos responsáveis pela implantação da Piracema aqui em Mato Grosso. E essa ONG trabalhou muito, teve época que ele pagou do próprio bolso dele a fiscalização no Pantanal, aí depois fez alguns convênios com a SEMA, sabe aqueles convênios que você faz um projeto, a SEMA autoriza a fazer, aí a SEMA ajuda no pagamento dos projetos, né? Projeto de educação ambiental, um monte de coisa, trabalhou bastante na área ambiental, meu pai, trabalhou muito. Ele gostava muito, tanto é que ele era preservacionista total, lá na chácara mesmo, locais assim que o pasto ele fazia o mínimo necessário para o gado, para manter as coisas e muita reserva, sabe? Muita reserva mesmo ambiental, ele sempre preocupou muito com isso. Ele começou a distribuir panfletos na rua que ele escrevia sobre a importância da água, a importância do meio ambiente. Ele mandava imprimir milhares de panfletos, todo o bolso dele mesmo, e mandava entregar na rua. Assim, para tentar ajudar mesmo, sabe? Essa parte ambiental. Ninguém imaginava que o mesmo hangar que guardava o avião, a mesma propriedade que abrigou a família durante mais de 5 décadas e a mesma terra que representava uma vida inteira de trabalho se tornaria o centro de uma das maiores disputas fundiárias de Cuiabá e o cenário de um crime que mudaria para sempre a história da família. Você conheceu agora a história toda aí a luta dessa família, que o senhor João Pinto tem uma história de vida. Criou com muito sacrifício seus filhos, numa região onde ninguém na época queria morar, numa região onde era praticamente mato, não existia área urbana por ali pertinho, e ele se dedicou, montou o seu negócio, e desse negócio dele, ele sustentou a família dele, os filhos dele, viu os filhos crescendo. Lutou bravamente até ser assassinado com 83 anos de idade. Um crime que até hoje choca, ainda continua a investigação, não se chegou a uma apuração por completo, que a gente espera que vai ter um andamento, em uma hora, uma solução. No próximo bloco, você vai acompanhar como é que está hoje a família vivendo e acompanhando sobre o resultado dessa invasão. Bem-vindo ao mundo da ALT Brasil Transportes.
uma empresa que é referência em estrutura e capacidade de serviços no estado do Mato Grosso. Com a LT Express, você pode enviar e receber documentos e pequenos volumes de qualquer município para outro, entre os 115 atendidos pela LT. Trabalhamos com cargas fracionadas, atendendo tanto CNPJ quanto CPF. Faça parte dessa experiência única. A LT Brasil Transportes, conectando pessoas, entregando com rapidez e segurança. Procurando opções em peças de reposição para o seu Mercedes-Benz? Na Rodobens Veículos Comerciais você encontra a linha Renove de peças remanufaturadas da Mercedes-Benz. Uma ótima alternativa para você economizar muito, sem perder a qualidade e eficiência que seu caminhão precisa e ter toda a tranquilidade e segurança de rodar pelas estradas Brasil afora, com a mesma qualidade de uma peça genuína nova. Aproveite, passe em nossa concessionária e conheça a linha Renove de peças remanufaturadas. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. A todos os motoristas e caminhoneiros estão convidados a participar da procissão motorizada, acompanhando a imagem de São Cristóvão, a partir do posto Mangueiras, Lucatelli, até o Grande Parque Novo Mato Grosso, no dia 9 de agosto. 7 da manhã sairá a procissão lá do posto Mangueiras. É isso aí, Frei Eliseu. E você, caminhoneiro, que participando da procissão motorizada, concorrerá a uma moto 0 km. Não perca, participe da procissão, que além de receber as bênçãos de São Cristóvão, concorrerá a uma moto, que poderá ser sua. Contamos com vocês. Obrigado. O Brasil vai parar, o Mato Grosso vai parar para poder ver essa que vai ser uma das maiores carreatas da história. Essa procissão de São Cristóvão vai mexer e vai comover, juntamente com toda essa história de vida, de luta dos motoristas que transportam tudo aquilo que produz no Brasil inteiro. Juntamente conosco está o João, que vai acompanhar com esse caminhão que tem história. Motoristas levam produção, levam saúde, transportam o progresso do país, e essa imagem, juntamente com o símbolo de fé, será transportada nesse carro de corpo de bombeiro. Convido você, motorista de caminhão, motorista carreteiro, todos os motoristas, para virem participar desse que será um dos maiores eventos da história de Cuiabá. Sou portador da alegria quando é hora de chegar. A Transet é a única transportadora de Mato Grosso que atua em 3 segmentos, com soluções personalizadas para cada necessidade. Além das cargas fracionadas em geral, temos a Set Express, especializada em correlatos, fármaco, hospitalar e laboratoriais. Já a AgroSet é referência no transporte de defensivos agrícolas e químicos, sempre com proteção e segurança. Nos orgulhamos de possuir todas as licenças e autorizações, demonstrando responsabilidade ambiental e social em cada entrega. Há 25 anos na estrada por você, Transet Transporte Seguro. Retornamos de nosso intervalo e agora você vai acompanhar, segundo o bloco nosso, como está essa invasão, qual a opinião do prefeito de Cuiabá, qual a opinião das autoridades. Você vai acompanhar conosco agora e saber como se encontra essa situação. Eu estou aqui no contorno leste, seu Eleus, onde a propriedade do senhor José foi invadida. A propriedade dele é essa que está aqui ao fundo. E foi exatamente neste local que houve o desentendimento dele com uma outra pessoa e acabou aí acarretando ao assassinato do mesmo. Então nós estamos exatamente no ponto onde aconteceu. Um lugar aqui é um pouco perigoso porque nós já observamos que tem olheiros que ficam todo tempo observando a gente. Aqui atrás, toda essa parte atrás que vocês estão olhando, vou sair aqui do vídeo, é exatamente as terras onde foram tomadas aí, as terras que foram invadidas. Todas essas casas que vocês estão vendo aí ao fundo não são documentadas, regularizadas, é fruto de uma invasão. A invasão
conhecida aí como invasão do contorno leste. Para entender como esse conflito chegou a esse ponto, conversamos também com José Antônio Pinto Filho. Ele acompanha o processo desde o início e reconstituiu, para a nossa reportagem, os fatos que antecederam a morte do pai. Então, no primeiro dia eles me cercaram, me agrediram, minha irmã foi ameaçada, eu fui ameaçado, isso está tudo documentado. Houve uma CPI estadual em 22 de fevereiro de 2024, eles vieram fazer uma vistoria na nossa propriedade. Na verdade, na rotatória em que se encontra a nossa propriedade. E o meu pai esteve lá também, conversou com os deputados na época, o deputado Catani, o deputado Avalone. E no dia seguinte, meu pai foi novamente à propriedade e, segundo consta, ele teria discutido com alguém naquela mesma rotatória. E essa pessoa acionou um cunhado, que é policial civil. Então eles foram até a nossa propriedade, esse policial civil, cunhado da pessoa que meu pai supostamente teria discutido, entrou na nossa propriedade com uma viatura descaracterizada, atirou no meu pai e foi embora. Inclusive, nós temos imagens, eu vou pedir para o nosso editor colocar essas imagens aí para vocês verem exatamente o dia que aconteceu essa questão do assassinato do senhor João Pinto, né? Vai ficar feio pra você, coroa! Ei, vai ficar feio pra você, hein? Vai! Ele vai embora pra casa dele! Ele vai embora pra casa dele! Ei, velho! Vai ficar feio pra você, hein? Não vai pegar o tudo, não vai achar você! Não vai achar você, coroa! Ei, coroa! Não vai achar você! Não vai achar você! Ei, coroa! Os caras vão embora pra casa dele! Pode filmar! Ei, coroa! Ei, coroa! Ei, coroa! Ei, pode ir, coroa! Vai! Moço, olha aqui, por favor. Ah, pode ir, pode filmar, dona! Pode filmar! Segundo José Antônio, no dia do crime, João teria discutido com um homem nas proximidades da rotatória. De acordo com o relato do filho, esse homem teria deixado o local e, em seguida, um policial civil compareceu à propriedade. As circunstâncias da morte são apuradas pelas autoridades e integram investigações em processos judiciais. Perfeitamente. Houve essa gravação que a gente não sabe de onde partiu, mas era de alguém dentro de algum automóvel que compartilhou dessa operação, né? Mas o que acontece? O delegado, eu não me lembro quem era o delegado na ocasião, ele pediu o arquivamento do inquérito dizendo que foi uma legítima defesa do policial, que meu pai teria reagido, enfim. Só que o Ministério Público não deixou que isso ocorresse, ele pediu que as investigações continuassem. E hoje está em segredo de justiça, a gente está esperando o desfecho. Inclusive eu vou pedir para o nosso cinegrafista, para o Maico, para ele dar um zoom lá no fundo, seu Eleus, é aquela área ali, que é a área que está invadida. Nós tivemos que gravar um pouco longe por uma questão de segurança, uma vez que ali existem criminosos que estão morando nesse lugar e que inclusive acabaram também já ameaçando você, a sua irmã, falando que ia jogar terra na cara dela. Nós temos até esse vídeo da ameaça. Vamos colocar aí pro pessoal que está assistindo em casa para eles verem o vídeo. Da onde? Da onde? Só vai ganhar terra na cara. Vai morrer. Aí tá pensando, sabe da onde? Não tenho medo, não. Aí a senhora acha que tirando o poço. João Antônio também critica a atuação do poder público municipal. Segundo ele, a família não recebeu o apoio que esperava, mesmo apresentando documentação da propriedade. Ele também faz outras alegações sobre a ocupação da área, que serão analisadas pelas autoridades competentes. Houve essa CPI, a CPI teve um relatório final, o relatório foi levado a julgar ao mérito da casa, da Assembleia, ele foi aprovado na Assembleia, o relatório final, e de lá foi despachado para o Ministério Público. Então o Ministério Público aceitou a denúncia da CPI, que identificou o crime organizado nessas invasões, não só aqui, como em outras regiões do estado, né? Além disso, paralelamente a isso, tem um relatório da Polícia Militar, esse só da polícia, que constata a atuação do crime organizado nessas invasões. Então o Abílio, o próprio prefeito Abílio já reconheceu isso publicamente, que aqui
Tem, aliás, infelizmente é uma mácula que atinge o estado inteiro. Vocês já chegaram para o prefeito, falaram, prefeito, nós temos a área para doar, que a área está aqui, então o senhor poderia pegar já a área, doar e já começar a fazer, né, a medição aí dos lotes e com isso, posteriormente, a construção das casas e né, alocando essas pessoas aí nas suas moradias. Pois é, Peterson, o Abílio foi eleito com a bandeira de respeito à propriedade privada e de impulsionar o que é lícito, o que é legal. Só que ele trata os proprietários como inimigos do Estado. Ele não nos recebe, quando nos recebeu algumas vezes, foi para impor uma condição que ele bolou na cabeça dele. Não vou desapropriar, eu sei que lá tem comando vermelho, eu sei que lá tem gente que é empresário, que não precisa, mas eu não vou separar o joio do trigo. Palavras do prefeito Abílio. Então a gente fica numa situação que perdemos, infelizmente, a confiança no processo de administração da prefeitura nessa situação aqui. Porque ele jogou no lixo o princípio da impessoalidade. Ele chegou a afirmar que a gente queria vingança. Quando um prefeito chega para uma pessoa vítima de invasão, essa pessoa quer doar uma área para resolver o problema e ele diz que a gente quer vingança, o princípio de impessoalidade já foi para o espaço, acredito eu, né? E outras situações que a gente não entende, a gente queria entender. A gente queria fazer uma audiência pública para o prefeito não responder isso para vocês da imprensa, para os vereadores, para o Ministério Público, mas ele não sai da toca. Enquanto a família afirma lutar para recuperar uma área que diz pertencer a mais de 5 décadas, o caso segue sendo analisado pelo Poder Judiciário. A disputa envolve decisões judiciais, questões sociais, conflitos fundiários e interesse público. A reportagem também buscou o posicionamento dos órgãos responsáveis. A família falou que tinha disponibilizado, doado 5,7 hectares daquela área, sem precisar desapropriar, sem precisar de serem forçados a venderem essa área para a prefeitura. Por que a prefeitura não aceitou esse hectare? Não tem a ver com a gente aceitar. A proposta deles é regularizar 200 famílias. Esses 5,7 hectares atenderia apenas a 200 famílias. Não tem como, é insuficiente. São mais de 1.000 famílias. O nosso relatório demonstra isso. E eu vi que muita gente falou, mas tem muito empresário lá. Você ouviu esses comentários? Tem muito empresário, não sei o quê. O cara que é um pedreiro, criou um CNPJ, ele é empresário porque ele criou um CNPJ para trabalhar de pedreiro. A mulher que tem lá um CNPJ porque ela virou costureira, agora ela é um empresário, então é uma costureira. Virou costureira, precisou fazer um MEI, porque no Brasil hoje o pessoal não quer mais assinar a carteira e quer contratar via MEI, via CNPJ. O cara que faz instalação de ar-condicionado, trabalha prestador de serviço de instalação de ar-condicionado, agora ele é um empresário. Gente, empresário que é empresário não quer morar naquele lugar lá não. Não dá para você fazer julgamento. Agora, existem pessoas que têm 2 lotes, um em outro lugar e um lá? Existe. Essa nós vamos tirar do processo de regularização. Existem pessoas envolvidas em facção que estão lá? Existe. Existe. Há suspeição de que a facção ajudou a fazer a invasão? Há suspeição. E quem é a responsabilidade de lidar isso? A segurança pública do Estado de Mato Grosso. A nós cabe o papel social da Prefeitura de Cuiabá e cabe o papel de ordenamento público. O Estado tem que agir com rapidez e com rigor. Na questão do contorno leste é uma vergonha, é um tapa na cara de qualquer cidadão de bem do nosso Estado. O contorno leste foi invadido, essas pessoas cometeram vários crimes ambientais. Quem está sendo processado pelos crimes ambientais que o invasor cometeu é o proprietário da área. Os invasores mataram o proprietário da área, os seus herdeiros estão até hoje com o seu pai assassinado dentro da propriedade por esses invasores e sem nenhum tipo de justiça. O poder público do Estado do Mato Grosso e a justiça do Estado do Mato Grosso estão inertes diante dessa situação. Isso é um absurdo. E a regulamentação do contorno leste, que está sendo falada até mesmo pela Prefeitura de Cuiabá, é outro tapa na cara, porque quando você regulariza uma pessoa que invade, você está premiando essa pessoa com aquilo que ele buscava. Se ele invadiu e agora ele vai receber a sua titulação, ele vai continuar invadindo, e essa prática vai fazer com que outras pessoas invadam. Nós temos mais de 60 mil pessoas que não têm casa em Cuiabá. Né? Foi feito um cadastro e deu mais de 60 mil pessoas se cadastrando ali. E essas pessoas nunca invadiram nada de ninguém. E essas pessoas não vão ser contempladas com um pedaço de terra. Mas os invasores do contorno leste, se a prefeitura fizer a regulamentação, vão ser contemplados. Isso é uma vergonha, isso é um crime em cima de outro crime. Né? Aumenta e muito a criminalidade nessa questão. O nosso projeto ele coíbe as invasões do Estado do Mato Grosso, vai ajudar muito, mas não é o suficiente não. Nós precisamos ter uma legislação federal
onde a gente possa impedir que esse crime aconteça. Invasão de propriedade é crime e ele não pode acontecer no nosso estado, nem no nosso país. Nós precisamos realmente punir severamente quem faz essa prática em todo o território nacional. Então eu acredito que o nosso projeto ele ajuda muito na questão do estado do Mato Grosso, mas nós precisamos avançar isso a nível nacional. De um lado, uma família que apresenta escrituras, registros e decisões judiciais para sustentar que é a legítima proprietária da área. Do outro, centenas de famílias que ocupam o local e aguardam uma decisão da justiça. No centro deste conflito está a morte de João Antônio, um caso que continua sendo lembrado e que se tornou um dos episódios mais marcantes da história recente dos conflitos fundiários em Mato Grosso. Até que haja uma decisão definitiva, a expectativa de todos os envolvidos continua sendo a mesma: que a justiça aponte um caminho capaz de garantir segurança jurídica, respeito à lei de uma solução pacífica para um conflito que se arrasta há anos. Para o filho José Pinto, para a filha Gisela, todo o nosso respeito e a nossa consideração em estar acompanhando, vendo toda essa situação de vocês. Eu quero deixar uma mensagem para vocês que vocês devem lutar por aquilo que é de vocês, devem continuar lutando, buscando justiça e não abrindo mão daquilo que foi fruto de luta, de dedicação de um homem que não tinha uma mancha no seu nome e que perdeu a vida defendendo o que é seu. Não dá para você defender como autoridade policial invasões, gente. Não dá mais. Não dá. Você que tem uma casa, você vai gostar de ver alguém invadir tua casa? Você que tem um terreno, vai gostar de ver alguém invadir seu terreno? Você que tem uma propriedade rural, uma pequena chácara, vai gostar? Ninguém vai gostar. Isso não está certo. Me desculpa, eu entendo, tem pessoas muito humildes ali naquela invasão, tem mesmo, mas também tem muita gente que não deveria estar ali. Não me venha o senhor Abílio agora, em plena época de campanha, prefeito municipal de Cuiabá, que foi eleito com uma bandeira de combater invasões, de manter a legalidade, que foi eleito com uma bandeira de reduzir carga tributária, mudar a história de Cuiabá, ficar agora com essa de, em plena época de campanha, ficar falando que é favorável, que vai achar ação e que ele não vai meter o dedo para poder tirar 1000 famílias. Já foi feito o levantamento, Abílio? Cadê o levantamento? Cadê? Cadê as imagens de cada um que realmente precisa? Cadê esse levantamento? Está com quem? Seu colega de partido, Partido Liberal, Gilberto Catani, falou aí agora, fez as colocações, deixou muito bem claro. Qual é o posicionamento do seu vereador, da sua base? Como é que é? Qual é o posicionamento do Ranalli? É isso que o Ranalli prega? Não é. Ele tem conversado muito contigo, a gente tem acompanhado e ele falado para você. Eu não entendo o posicionamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Não entendo. Era uma coisa antes de assumir e depois mudou para outra coisa. Lutem! Lutem bravamente, família. Lutem bravamente e não desistam daquilo que é direito de vocês. Não abram mão e cobrem a questão do andamento do inquérito e da finalização sobre quem assassinou o pai de vocês. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Um novo dia, carga pronta, pé na estrada, e o que a gente leva tem hora marcada pra chegar. Na chuva ou no sol, no frio ou no calor, o nosso compromisso é com você. Águia Sul, mande certo com a Águia Sul, sua carga no tempo certo. Mande bem com a Águia Sul, sua carga chega bem. Águia Sul Logística e Transporte, o melhor serviço de entrega para você. Só existe uma forma da gente continuar sendo o mesmo, se reinventando sempre.
De um ponto a outro, a gente entrega histórias de superação, de fé, de persistência e de legado. A gente cuida das suas coisas como se fossem as nossas. A Carvalima não sou eu, é você. Somos movimentos que ajudam a contar a sua história e continuar escrevendo a nossa. Carvalima, 35 anos. Movidos pela confiança. Bem-vindo ao mundo da ALT Brasil Transportes, uma empresa que é referência em estrutura e capacidade de serviços no estado do Mato Grosso. Com a ALT Express, você pode enviar e receber documentos e pequenos volumes de qualquer município para outro, entre os 115 atendidos pela ALT. Trabalhamos com cargas fracionadas, atendendo tanto CNPJ quanto CPF. Faça parte dessa experiência única. A ALT Brasil Transportes, conectando pessoas, entregando com rapidez e segurança. A todos os motoristas e caminhoneiros, estão convidados a participar da procissão motorizada, acompanhando a imagem de São Cristóvão, a partir do posto Mangueiras, Lucatelli, até o Grande Parque Novo Mato Grosso, no dia 9 de agosto. 7 da manhã sairá a procissão lá do posto Mangueiras. É isso aí, Frei Eliseu. E você, caminhoneiro, que participando da procissão motorizada, concorrerá a uma moto 0 km. Não perca, participe da procissão, que além de receber as bênçãos de São Cristóvão, concorrerá a uma moto, que poderá ser sua. Contamos com vocês. Obrigado. O Brasil vai parar, o Mato Grosso vai parar para poder ver essa que vai ser uma das maiores carreatas da história. Essa procissão de São Cristóvão vai mexer e vai comover, juntamente com toda essa história de vida, de luta dos motoristas que transportam tudo aquilo que produz no Brasil inteiro. Juntamente conosco está o João, que vai acompanhar com esse caminhão que tem história. Motoristas levam produção, levam saúde, transportam o progresso do país, e essa imagem, juntamente com o símbolo de fé, será transportada nesse carro de corpo de bombeiro. Convido você, motorista de caminhão, motorista de carreteiro, todos os motoristas, para virem participar desse que será um dos maiores eventos da história de Cuiabá. Sou portador da alegria quando é hora de chegar. O Laboratório INAC é parceiro do Sindmate e oferece exames toxicológicos com preços especiais. Além do preço, temos rapidez no prazo de entrega e a possibilidade de realização do exame em 7 unidades. Oferecemos ainda desconto nos exames para a detecção da Covid-19 e demais exames laboratoriais para os associados Sindmate. Laboratório INAC, um jeito novo em atender você. A Transet é a única transportadora de Mato Grosso que atua em 3 segmentos, com soluções personalizadas para cada necessidade. Além das cargas fracionadas em geral, temos a SET Express, especializada em correlatos, fármaco, hospitalar e laboratoriais. Já a AgroSet é referência no transporte de defensivos agrícolas e químicos, sempre com proteção e segurança. Nos orgulhamos de possuir todas as licenças e autorizações, demonstrando responsabilidade ambiental e social em cada entrega. Há 25 anos na estrada por você, Transet Transporte Seguro. Bom dia, programa Transportador Cidade de hoje, com muita honra, recebe aqui para uma entrevista o Dr. Frederico Murta, delegado titular do CORE. Doutor, prazer muito grande receber o senhor aqui. Obrigado pela oportunidade de vir aqui falar conosco, falar com toda a população do Mato Grosso. Programa Transportador Cidade chega agora a 102 cidades de Mato Grosso e é com muita honra que nós estamos recebendo para uma entrevista esse delegado que é considerado um dos melhores delegados de polícia do país. Mas para você poder entender um pouquinho, acompanha conosco agora um pouquinho da história do Dr. Frederico Murta. A segurança pública é uma missão que exige coragem, preparo e decisões rápidas.
Ao longo de mais de uma década, um delegado mato-grossense construiu uma trajetória marcada pelo combate ao crime organizado e por operações de alto risco. Aos 41 anos, Frederico Murta é delegado da Polícia Civil de Mato Grosso desde 2014 e atualmente comanda a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, a CORE, uma das unidades mais estratégicas da segurança pública do estado. Antes de chegar à CORE, passou por setores fundamentais da Polícia Judiciária Civil, como a Gerência de Combate ao Crime Organizado, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a Delegacia de Homicídios e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Experiências que o colocaram frente a frente com as maiores organizações criminosas do país. A qualificação também fez parte da sua carreira. Bacharel em Direito, com especializações em Ciências Criminais, Gestão Estratégica e Justiça Criminal, Murta tornou-se o primeiro e único policial civil de Mato Grosso a concluir a prestigiada formação da Academia Nacional do FBI nos Estados Unidos. Além da atuação nas ruas, também contribuiu para a formação de novas gerações de policiais. É professor da Academia da Polícia Civil, coordenou mais de 20 cursos operacionais e é coautor do livro Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária. Depois de anos na linha de frente do combate ao crime organizado, Frederico Murta aceita um novo desafio: da atuação nas operações especiais ao debate nacional. Ele diz que pretende manter a mesma missão, defender a segurança da população e contribuir para o fortalecimento das leis no país. Para você poder ter uma ideia um pouquinho, essa entrevista é uma entrevista muito importante, porque nós estamos falando hoje de uma entrevista com uma autoridade policial, uma pessoa que vive o seu dia a dia e que agora vai colocar também o seu nome à disposição para uma vaga na Câmara dos Deputados. Doutor, o senhor, com toda essa história, com todo esse trabalho que o senhor já prestou para o Estado do Mato Grosso no combate à criminalidade, por que o senhor colocou o nome do senhor, um homem já realizado, a esse desafio? Senhor Eleus, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, um prazer estar aqui com o senhor, um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que a experiência, ela abre portas, senhor Eleus. A gente não tem nada como o tempo, né? Eu estou nessa atividade há mais de 15 anos, são 15 anos trabalhando na segurança pública, 15 anos de polícia mesmo, tive 3 anos como delegado no estado do Amapá, antes de vir a Mato Grosso. Então a gente tem uma experiência, uma bagagem bem robusta assim, de segurança, e eu acredito que foi essa vivência que me fez abrir os olhos para esse outro lado. A gente, enquanto operador de segurança pública, enquanto policiais, a gente trabalha dentro de a gente tem uma certa limitação de atuação. Então, por mais que a gente se dedique, que a gente se esforce, a gente acaba sendo um pouco amarrado com a questão de legislação, com as normativas de atuação do policial no Brasil. Então, em decorrência dessa limitação e de observar uma série de fragilidades na questão de legislação, principalmente na legislação penal, que a gente começou a ter um pouco mais de atenção para esse lado, e aí com o passar dos anos, após alguns anos de conversa, de apoio interno na instituição, a gente acabou criando coragem de dar esse passo e resolvemos colocar o nome à disposição para servir como alternativa, para tentar buscar soluções que a polícia, que aqui na rua, a gente não consegue resolver. A Polícia Federal publicou um relatório, e é onde esse relatório ele deixa bem claro que o Comando Vermelho, essa facção criminosa que tanto perturba a vida do cidadão brasileiro e também do mato-grossense, está em 142 municípios aqui no Mato Grosso. O que o senhor pretende, dentro desse trabalho que o senhor já faz, fazer mais para poder combater essa facção criminosa? Senhor Eleus, a gente tem uma série de ideias, né? Eu costumo dizer que quem apresenta soluções fáceis para problemas complexos está vendendo fumaça. Então não existe ninguém que vai sentar, que vai estar aqui com o senhor, que vai tratar desse assunto, que vai ter uma solução, que vai falar para o senhor, vou fazer isso e vou resolver o problema. Isso não vai ser dessa forma, porque só chegamos nesse ponto
por conta de décadas de descaso e de malversação ali do sistema jurídico e do sistema de segurança pública. Então a gente precisa de fazer uma série de mudanças. A gente teve uma mudança legislativa importante esse ano, que foi o projeto de lei antifacção. Não sei se o senhor acompanhou, que foi inclusive relatado pelo deputado Guilherme Derrite, lá de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser ouvido lá no Congresso como especialista nesse tema, quando esse assunto estava sendo debatido, e foi um avanço nessa matéria, mas não foi suficiente. Tínhamos ali outros pontos que estavam no projeto que inicialmente, por conta das composições políticas, acabaram sendo retirados. Mas se eu pudesse pontuar duas coisas para o senhor que seriam um ponto de partida para a gente trabalhar, primeiro delas seria a questão da maioridade penal. Eu acredito que passou da hora do Brasil discutir, debater esse tema. As facções elas têm usado dos jovens, têm usado de pessoas que não são puníveis, segundo a nossa legislação, para crescer e para se manter nessa ação. Então, a questão da maioridade penal já passou da hora de ser debatida no Brasil, e uma reforma completa do sistema de execução penal. Nós temos no Brasil um problema seríssimo de espaço para alocação de presos e de período para progressão de regime. Então, às vezes, nós temos alguns crimes com as penas altas, mas que a pessoa não fica presa todo aquele período. Ela passa ali um quarto, um quinto da pena, às vezes um sexto da pena e já progride. Então a pessoa tem uma condenação de 15 anos, fica 2 anos e já está na rua. Então a gente precisa de uma reforma completa do sistema de execução penal do Brasil. Então, como eu disse, não é uma solução simples, mas a gente precisa de pessoas que entendam, que estudem o tema para a gente propor soluções, e eu apontaria essas duas soluções como um bom ponto de partida. Houve aqui durante esse ano que passou uma polêmica que ficou muito grande, que foi aquele ponto que até houve algum desentendimento sobre o sistema penal, aonde a permissão de ter mercadinhos dentro das penitenciárias. O senhor é a favor ou é contra? Eu sou absolutamente contrário à existência de qualquer tipo de comércio dentro da unidade prisional. Unidade prisional é local de cumprimento de pena, é responsabilidade e dever do Estado de fornecer ao preso aquilo que ele precisa para sobreviver com dignidade. O que é isso? Alimentação, com o mínimo de nutriente, higiene pessoal, limpeza e um local digno para dormir. É isso que o preso precisa. Não tem que ter nenhum tipo de tratamento diferenciado. Os mercadinhos acabam servindo para dar um conforto extra para o preso e acabam servindo de métodos para corrupção, para formas de arrecadação de dinheiro que muitas vezes são destinados aos próprios presos e, consequentemente, às organizações criminosas. Então, esse tipo de comércio dentro de unidades prisionais, isso já está provado há muitos anos, só servem para dificultar ainda mais o controle do Estado. Então, eu sou totalmente contrário, se dependesse de mim não haveria, mas a gente sabe que é uma luta, o senhor bem disse que gerou bastante repercussão aí nos últimos anos isso, tem até algumas discussões jurisprudenciais aí, jurídicas aqui no Estado, com decisões do Tribunal de Justiça, e lei a gente cumpre, né? Então, eu não questiono o que está sendo feito, mas a minha opinião com relação a esse ponto, eu sou absolutamente contrário, na minha opinião não deveria existir nenhum tipo de comércio dentro de unidade prisional. A Polícia Federal também, acompanhando todo esse trabalho que tem sido feito, publicou um relatório, um anuário, o Anuário de Violência, onde é que o Mato Grosso ocupa o 3º lugar, posição a nível de Brasil, em feminicídio aqui, que é um crime terrível e brutal. O que o senhor pretende fazer para poder mudar esses números? Para que o Mato Grosso saia. Aliás, não deveria nem ter esse posicionamento, deveria ser uma coisa absurda. É um detalhe, tem hora que eu fico observando, parece que quantos mais leis está sendo criada, o absurdo toda hora e a todo momento um anúncio de um crime de feminicídio. Senhor Eleus, essa é uma preocupação extrema nossa, eu não só enquanto homem, enquanto esposo, mas enquanto operador também de segurança pública, é uma preocupação muito grande. Esse índice é um índice que incomoda muito aqui no Estado. A gente entende que precisa-se de políticas públicas, mas isso é um dos pontos que eu vejo o Estado olhar para esse ponto, buscar saídas, só que é um problema que ele vai muito além da legislação penal.
Na questão penal, na questão de legislação, o que eu vejo como que poderia ser melhorado é jogar todas as penas no que tange a violência contra a mulher lá para cima, no máximo possível, sempre. Porque a pena ela sempre vai inibir. Nem sempre resolve, mas a pena alta ela inibe. Qualquer crime de qualquer natureza, ele segue uma teoria econômica, ele segue uma relação de custo-benefício. Então o criminoso, sempre que ele vai praticar um crime, ele faz a leitura dele ali, opa, se der errado, o que vai acontecer comigo? Então eu penso que tem que jogar a pena lá para cima. Mas isso é um problema que vai além, ele vai um pouco da questão cultural, sabe? Ele envolve a educação. Então eu penso que a gente não consegue resolver isso no curto prazo, é um problema que da mesma forma como as facções cresceram, esse problema se perpetuou ao longo dos anos, mas para a gente encontrar a solução, a gente precisa de ter o controle penal, para ter um controle social ali de pena alta, para diminuir o interesse ou a coragem de prática de delitos dessa natureza, mas também uma atenção na educação. Precisamos de ensinar nas escolas, precisa de ensinar, de bater nessa tecla no adolescente, para que não seja admitido nenhum tipo de violência, nenhum tipo de tratamento agressivo com relação às mulheres. Porque a gente sabe que a violência doméstica não é só violência física, né? Violência psicológica, questões emocionais. Então eu penso que a solução disso ela passa não só por um tratamento duro, enquanto sistema jurídico, de policiamento, mas também na questão da educação, porque isso tem uma pontinha de problema cultural e Mato Grosso sofre muito com isso e precisamos urgente de mudar esse cenário. A desagregação familiar é um assunto que me preocupa muito e que eu acho que todos nós temos que ficar muito preocupados. Para você que está me assistindo aí, acompanhar, principalmente você, transportador rodoviário de carga, saiba que aqui está um delegado que eu tenho acompanhado juntamente muito firme, que ele tem feito um trabalho forte juntamente com o GCCO no combate ao roubo de carga. Combate ao roubo de carga que é uma praga no Brasil e que no Mato Grosso aí é uma das grandes vitórias que nós temos tido, que esse número despencou lá para baixo. De um ano para outro caiu 52%. Para você poder ter ideia de como o trabalho tem sido bem feito. Como o senhor vê hoje a imagem do receptador de carga? É o grande estimulador e o fomentador desse mercado. Na época que eu tive no GCCO, como o senhor bem mencionou, foi quando nós nos conhecemos, eu cuidava da parte de roubo e furto de defensivos agrícolas. Aqui no estado também temos esse problema, e ele é sazonal, em algumas épocas ele aparece mais, é feito um trabalho naquele sentido, diminui, mas ele sempre está voltando. E ele é sempre fomentado pela quantidade de receptadores. É a receptação que faz com que o furto e o roubo existam e continuem a acontecer. Enquanto não se fizer um trabalho de mapeamento e de acompanhamento do receptador e também de conscientização, porque muitos receptadores, senhor Eleus, eles não têm a consciência, eles até têm a consciência, mas eles não se veem como um criminoso. O receptador, muitas vezes, ele se vê como aquele brasileiro que quer levar uma vantagem, quer dar o jeitinho de comprar o produto ou algo mais barato, e ele, de certa forma, justifica o seu pensamento ali para se sentir bem com a sua conduta. Então, a questão da receptação, ela passa muito pela cultura do brasileiro, novamente. Então, enquanto segurança pública, é necessário que se faça um acompanhamento, um monitoramento para identificar e responsabilizar os receptadores, mas também o próprio mercado precisa se autorregular para apontar e mostrar o grande prejuízo, porque enquanto tiver um setor fomentando ali a receptação e facilitando essa comercialização ilícita, o roubo e o furto vão continuar sendo fomentados, porque vão se tornar áreas ilícitas de interesse, porque o crime ele vai sempre atrás do dinheiro. Onde tiver mais dinheiro, tiver mais mercado, o crime vai seguir naquele sentido. Doutor, semana passada o senhor acompanhou conosco e eu fiquei muito honrado de o senhor ter ido lá conosco, lá na Casa do Autista, que é uma casa mantida pelo transportador rodoviário de carga, e é um trabalho voluntário de dedicação de muitas e muitas pessoas que o senhor viu lá. E para que você possa entender um pouquinho do que nós estamos falando, o doutor vai comentar. E nós vamos assistir um pouquinho aqui agora do vídeo que ele participou conosco lá da matéria da semana passada, para você entender, e ele vai responder o que ele tem de proposta e ideias
para poder ajudar as famílias atípicas. É uma experiência fantástica, né? A gente fica muito feliz mesmo. Estou muito impressionado com o trabalho. A gente já sabia do trabalho, por meio do seu Eleus, a gente já sabia que vinha sendo feito esse trabalho, mas a gente conhecer pessoalmente o local, né? Perceber o empenho, perceber o carinho, a quantidade de pessoas voluntárias que dedicam seu tempo, que dedicam parte das suas vidas para cuidar de todas essas crianças, essas pessoas, né? E ainda percebe o poder público deixando uma lacuna muito grande nessa área. Então, perceber essa ação aqui que é independente, que tem ali uma parcela com apoio substancial do Sindimate e da sociedade se organizando, isso aí deixa a gente muito motivado. Realmente isso aí é algo que inspira a gente, nos dá vontade de poder construir algo e quem sabe poder contribuir um pouco mais para ajudar essas pessoas que tanto precisam. Senhor Eleus, quanto a essa visita e a esse projeto, eu, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o senhor e agradecer pelo convite. Para mim foi uma honra. Eu fiquei realmente muito impressionado, muito admirado com o trabalho de todo mundo ali, a doutora Cris, toda a equipe ali, o cuidado com as pessoas que ali estavam, né? Conhecer um pouco do trabalho ali, realmente para mim foi muito importante. Eu fiquei muito bem impressionado e muito preocupado. Eu fiquei muito bem impressionado com o trabalho, com a dedicação, com a quantidade de pessoas que voluntariamente dedicam ali o tempo, né, dedicam ali boa parte das suas vidas para cuidar do outro. E eu fiquei muito impressionado com a falta de apoio do poder público, né? Nós somos um estado riquíssimo, um estado com PIB muito alto, com muita produção, referência mundial aí na produção de grãos, que tem uma arrecadação muito alta. E a gente não ter uma estrutura do Estado no sentido de fomentar trabalhos como esse, não só de incentivar um trabalho como esse, mas também de ter trabalhos dessa natureza. Pelo pouco que eu conversei com as pessoas ali que ali estavam sendo atendidas, muitos relataram que já estão há meses ou há muito tempo procurando outros tratamentos até encontrar a casa de apoio, e a gente percebeu que o Estado não tem esse espaço, né? É uma lacuna mesmo. Então me chamou a atenção e nos permitiu ali pensar em propostas para fazer algo a mais nesse sentido. O parlamentar federal ele tem uma quantidade grande ali de verbas a serem destinadas por meio de emendas, né? Então a gente percebeu ali que existe aqui em Mato Grosso uma lacuna do poder público que precisa e pode ser fomentada. Então uma das pautas que eu pretendo, caso isso aconteça, caso esse projeto dê certo, a gente poder trabalhar um pouco sobre isso, construir, trazer profissionais como a doutora Cris, como o senhor, para a gente sentar e pensar em formas de inserir, ainda que obrigatoriamente, os poderes públicos municipal e estadual para fazer o que tem que ser feito, né? Porque o trabalho que os senhores fazem ali é brilhante, mas ali é um trabalho pontual, não é algo que o senhor ou aquela equipe vai conseguir atender todo o estado. Nós vemos que tem uma fila de espera enorme de pessoas e a partir daquela oportunidade eu comecei a pesquisar, eu percebi que eu comecei a receber muitas mensagens no próprio Instagram de pessoas relatando problemas semelhantes em vários locais do estado, até em outros estados da federação, da dificuldade de se obter o diagnóstico, né, que é um processo moroso, que todo mundo tem muita dificuldade e que é custoso, né? É algo que para fazer a iniciativa privada tem um valor muito alto e a imensa maioria das pessoas não tem condição de arcar. Essa entrevista vamos encerrar ela agora e desde já eu quero agradecer o doutor Frederico Murta pelo bom trabalho que sempre tem feito e também a disposição de vir aqui no programa Transportador Cidade falar conosco. Muito obrigado, doutor. Senhor Eleus, eu que agradeço mais uma vez, agradeço a todos vocês, todos os transportadores, vocês já são parceiros nossos da polícia de longa data, a gente sempre teve uma parceria muito importante, o setor de vocês é muito importante para a sociedade, muito importante para um estado como o nosso, o estado produtor. A gente sabe que não tem como se falar em produção, em escoamento de produção, se não houver o setor de transporte. A gente sabe o quão importante é. Então é um prazer estar aqui com o senhor nesse espaço. Estou sempre à disposição, espero podermos seguir juntos aí nos próximos projetos. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Você acabou de conhecer a história de um homem íntegro, delegado de polícia que tem feito um trabalho muito importante, muito querido por seus colegas, que tem uma história muito grande na Polícia Judiciária Civil e que espero também que tenha uma história muito grande e bonita, agora pleiteando uma vaga na Câmara dos Deputados.
Eu acho que é extremamente importante saber as ideias das pessoas e principalmente dele, que tem um conhecimento e tem uma vida sempre de sucesso, pleiteado em combater a bandidagem. Que Deus abençoe, doutor, que tenha sucesso. E para você que me acompanhou até agora, espero que você avalie bem e pense muito bem na eleição de outubro em quem você vai escolher. A minha responsabilidade e a tua, de você que me assiste, é de escolher pessoas que tenham integridade, moralidade e que possam mudar esse país. Com essa matéria encerramos o nosso programa. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Programa Transportador Cidades com Eleus Amorim. Oferecimento ALT. 2 décadas entregando qualidade. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem. Venda de pneus novos e recapagem. Atendimento, qualidade e confiança. Águia Sul Transportes, sua carga no tempo certo.